E teste som 2. Ei, teste som 2. Alô. Ei, teste som.
Eles deixaram o cara parar a bola, 2 zagueiros e deixaram ele chutar. É. Não. Ele ter se jogado pelo menos, alguma coisa. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Dispenso a leitura da ata da sessão ordinária que foi anteriormente enviada por WhatsApp aos vereadores. Coloco a ata em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco a ata em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura das proposições apresentadas pelos vereadores. Anteprojeto de lei número 01/2026. Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos profissionais do magistério público municipal atuantes na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental e de outras providências. Ivanor Coelho, vereador do município de Vidal Ramos, estado de Santa Catarina, nas suas atribuições legais e de conformidade com a lei orgânica municipal, apresenta o seguinte anteprojeto de lei para que, após a aprovação da Câmara, seja enviado ao prefeito a seguinte lei. Artigo 1º. Ficar assegurado o direito de recebimento de adicional de insalubridade aos ocupantes do cargo de provimento efetivo ou temporário, de professor de educação infantil e do professor 2 dos anos iniciais do ensino fundamental, da rede pública de ensino do município de Vidal Ramos. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se atividade insalubre aquela que expõe o docente a agentes nocivos de saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, conforme a legislação federal vigente e as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Artigo 3º. O adicional de insalubridade será devido aos professores em razão de exposição habitual e permanente às seguintes condições de trabalho: na educação infantil, contato direto e contínuo com secreções orgânicas, troca de fraldas, auxílio na higiene corporal de crianças e manuseio de resíduos biológicos não previamente isolados, e nos anos iniciais, exposição a agentes biológicos contagiosos decorrentes do atendimento a alunos em fase de desenvolvimento básico de higiene, bem como exposição a ruído contínuo ou intermitente acima dos limites regulamentares em salas de aula e pátios escolares. Artigo 4º. O adicional de insalubridade será calculado sobre o salário base do cargo ou salário mínimo nacional, conforme jurisprudência local, observados os seguintes percentuais mediante o laudo técnico pericial: 10% para a insalubridade de grau mínimo, 20% para a insalubridade de grau médio, 40% para a insalubridade de grau máximo. Parágrafo único. A identificação, a classificação e a fixação do grau de insalubridade dependem obrigatoriamente da perícia técnica a cargo de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho devidamente habilitado. Artigo 5º. O adicional que trata a lei possui natureza indenizatória, não se incorpora aos vencimentos para nenhum efeito legal, cessando obrigatoriamente o seu pagamento caso ocorra a eliminação ou a neutralização dos agentes insalubres, ou o afastamento definitivo do professor das funções de regência de classe que geraram o direito. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal providenciará a confecção do laudo técnico das condições ambientais de trabalho nas unidades escolares no prazo de até 90 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Vidal Ramos, 6 de julho de 2026. Ivanor Coelho, vereador autor. Coloco em única discussão o anteprojeto de lei número 1/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador. Eu, 2 sessões atrás, eu havia levantado essa questão, né, até a pedido de alguns professores, e a gente tem que tomar a iniciativa, né, com base nisso. Então, foi onde eu elaborei esse anteprojeto, né, que vai passar aqui pela Câmara e depois enviado para o setor do município, né, para tomar as devidas providências, se assim entender, né.
O projeto está bem declarado, né, no artigo 1º, né, quais as classes, que seria a educação infantil, professor 2, anos iniciais do ensino fundamental. A questão do artigo 3º, que fala com referência ao porquê do direito à insalubridade, né, está ali bem especificado. E o artigo 4, onde o projeto prevê o que a legislação fala, né, que são os 3 graus de insalubridade, né, 10, 20 e 40, né? Então é mais ou menos isso o projeto, né, que a gente apresentou aqui. Eu acho que até não sei por que não tem, porque isso depende, como fala ali, do médico ambientalista, né, no médico que é ou o engenheiro responsável pela elaboração desses laudos. E eu imagino que, não sei se a cada ano, a cada 2 anos, o município tem essa obrigação de fazer esses laudos, né? Esses laudos ele passa em todos os setores do município e ali esse médico vai ver o que é insalubre e o que não é, qual o trabalho que é insalubre e o que não é. E a gente sabe aí que essas séries iniciais aí, os professores eles trabalham direto, né, com criança, troca e vômito e várias outras coisas que é considerado insalubre, né? Então por isso que a gente apresentou esse anteprojeto. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador. Apenas para dar uma sugestão, né, à casa, talvez a secretaria, esse é o primeiro anteprojeto dessa legislatura. E a gente vai estar votando uma coisa aqui que nós nem lemos. Eu acredito que eu né, até conversei com o vereador Ivanor antes da sessão, pedi o documento para a gente saber o que está votando. Né? Então, como sugestão, assim como acontece com os projetos de lei, quando vem lá do Executivo, né, que seja compartilhado com os vereadores para que a gente saiba aquilo que a gente vai votar aqui. Senão fica ainda mais um tema tão importante como é esse aí. Então fica aqui a minha sugestão. Continua em discussão o anteprojeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador. Queria parabenizar o vereador Ivanor pela iniciativa. Como eu também já havia falado na tribuna 2 sessões atrás, eu acho que esse anteprojeto é de suma importância. Afinal, as colaboradoras que trabalham na creche cuidam do nosso bem mais precioso, fazem a troca, muitas vezes dão banho, limpam, como já mencionou o vereador aqui, vômito, além dos diversos riscos que correm no dia a dia. Então, quero já adiantar aqui para o vereador e para os demais vereadores, não sei se vai chegar aí na votação hoje ou não, mas o meu voto será favorável, será sim. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o anteprojeto. Ninguém mais querendo discutir, eu coloco em única votação o anteprojeto número 1/2026. Vereador Caio? Sim. Vereador Fábio? Sim. Vereador Ivanor? Sim. Vereador Jaison? Sim. Vereador Júlio? Sim. Vereador Luiz Henrique? Sim. Vereador Tiago? Sim. Vereadora Zenaide? Sim. Aprovado por unanimidade o anteprojeto. Indicação número 41/2026 ao prefeito municipal. Solicita realizar mais vezes o recolhimento de lixo nas comunidades do interior e na comunidade do cinema providenciar a construção de mais um depósito de lixo. O atual não está comportando a demanda. Câmara de Vereadores de Vidal Ramos, 6 de julho de 2026, Fábio Adelino Fac, vereador. Coloco em única discussão a indicação número 41/2026. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador. O lixo é aquela situação de quase sempre, né? Mas assim, lá no cinema é muito sitieiro e no fim de semana enche as lixeiras lá. E tem que ter, né? Isso é né? E assim, ó, foi colocado uma lá, foi tirado, até onde foi colocada aquela lá tem que lá ver para ver se consegue mudar ela de lugar lá, que segundo a comunidade ela está muito perto do ribeirãozinho da água, né? E colocar uma mais grande, botar mais uma, porque essa sexta-feira passada já estava cheio, então esse fim de semana, agora essa segunda deve estar, eu não passei de lá para ver, né? Então assim, se não recolher mais vezes durante o mês, né? Então era isso, presidente, se vê o que for possível, porque a administração aí para ver o que pode fazer.
Coloco em única votação a indicação número 41/2026. Vereador Caio. Sim. Vereador Fábio. Sim. Vereador Ivanor. Sim. Vereador Jaison. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Luiz Henrique. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Zenaide. Sim. Aprovada por unanimidade a indicação. Indicação número 42/2026. Solicita a implantação de guarda-reio, ou melhor, sinalização nas cabeceiras da ponte da comunidade Fazenda Rio Bonito. Câmara de Vereadores de Vidal Ramos, 6 de julho de 2026. Júlio César Stalock, vereador. Coloco em única discussão a indicação número 42/2026. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador. Lá na Fazenda Rio Bonito, essa ponte lá perto da casa do seu Altair Pereira e do seu Gilson Dalchavon, ela é uma ponte que fica, bem dizendo, uma curva. E está acontecendo bastante acidente lá, bastante carro caindo. E se de hora não tivesse como fazer um guarda-reio, pelo menos fazer uma melhor sinalização naquela ponte. Porque já aconteceu uns acidentes bem mais graves assim, e fica perigoso aquela ponte do jeito que ela está lá. Era isso, presidente. Coloco em única votação a indicação número 42/2026. Vereador Caio. Sim. Vereador Fábio. Sim. Vereador Ivanor. Sim. Vereador Jaison. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Luiz Henrique. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Zenaide. Sim. Aprovada por unanimidade a indicação. Indicação número 43/2026. Solicita alargamento da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Gabriel Schmitz e de seu filho Joel Schmitz, na comunidade de Rio das Pacas. Câmara de Vereadores de Vidal Ramos, 6 de julho de 2026. Júlio César Stalock, vereador. Coloco em única discussão a indicação número 43/2026. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador. Lá na entrada onde vai para a casa do seu Gabriel Schmitz, a entrada ela tem poucos tubos. Ele me relatou que para sair, para chegar com os caminhões, quando eles estão puxando o grão, ele tem uma certa dificuldade. Ele já fez um pedido já há algum tempo para alargar essa entrada, e se a Secretaria de Obras pudesse executar o serviço lá para ele, para ter mais comodidade na hora de entrar e sair da sua casa. Era isso, presidente. Coloco em única votação a indicação número 43/2026. Vereador Caio. Sim. Vereador Fábio. Sim. Vereador Ivanor. Sim. Vereador Jaison. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Luiz Henrique. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Zenaide. Sim. Aprovada por unanimidade a indicação. Requerimento número 18/2026. Excelentíssimo senhor prefeito, o vereador que apresenta e subscreve, nos suas atribuições regimentais e após ter ouvido o plenário, requer relação completa de todos os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, inscritos em dívida ativa no município, contendo, sempre que possível, nome ou razão social, natureza do débito, valor atualizado do débito principal, valor correspondente aos juros e multas, situação da cobrança, administrativa ou judicial, e o valor atualmente inscrito em dívida ativa, discriminado por espécie de crédito, bem como o montante correspondente aos juros e multas incidentes. A disponibilização dessas informações contribui para a transparência da gestão pública e para o adequado exercício da função constitucional de fiscalização atribuída ao Poder Legislativo. Ressalta-se que o artigo 198, parágrafo 3º, inciso 2º, do Código Tributário Nacional autoriza a divulgação das informações relativas às inscrições em dívida ativa da Fazenda Pública, não estando tais dados abrangidos pelo sigilo fiscal. Sala das Sessões, 5 de julho de 2026, Marlon de Souza, vereador autor. Coloco em única discussão o requerimento número 18/2026. Por se tratar de uma proposição feita por mim e por uma questão regimental, na qual, no exercício da função de presidente, eu não posso discutir em plenário, eu falarei sobre essa proposição, sobre esse requerimento, durante o meu uso da tribuna. Ninguém mais querendo discutir, eu coloco em única votação o requerimento número 18/2026. Vereador Caio. Sim. Vereador Fábio. Sim. Vereador Ivanor. Sim. Vereador Jaison. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Luiz Henrique. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Zenaide. Sim. Aprovado por unanimidade o requerimento. Requerimento número 19/2026. Requer
informações sobre os serviços da máquina PC Draga realizados no programa Porteira Dentro. Solicita esclarecimentos quanto à disponibilidade desta máquina no programa, os critérios utilizados para atendimento e a lista de espera dos serviços. O presente requerimento tem por finalidade obter informações sobre a disponibilidade do serviço e a forma de atendimento à população, garantindo transparência na prestação do serviço público. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, Jaison de Souza, vereador autor. Coloco em única discussão requerimento número 19/2026. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador. Presidente, esse requerimento que eu estou pedindo, eu havia falado isso na tribuna na semana passada, que eu estaria pedindo, até mesmo para a gente estar esclarecendo alguns assuntos, porque eu sei que no passado, aqui nessa casa, tinha sido proibido a PC, a Draga, de porteira dentro, e como algumas pessoas procuram a gente, que viram trabalhando, queriam saber se realmente se existe esse funcionamento, a lista, como funciona, e se de repente não existe, dependendo a explicação que vem do executivo, daqui um pouco para a gente até mesmo estar fazendo um anteprojeto aqui nessa casa também, de repente a gente está debatendo alguma coisa sobre essa máquina. Seria isso, presidente. Coloco em única votação o requerimento número 19/2026. Vereador Caio? Sim. Vereador Fábio? Sim. Vereador Ivanor? Sim. Vereador Jaison? Sim. Vereador Júlio? Sim. Vereador Luiz Henrique? Sim. Vereador Tiago? Sim. Vereadora Zenaide? Sim. Aprovado por unanimidade o requerimento. Solicito que seja feita a leitura do expediente do dia. Pareceres. Aos 29 dias do mês de junho de 2026, às 16h30 na Sala das Comissões da Câmara de Vereadores, os membros das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento se reuniram para avaliar o projeto de lei número 12/2026, que cria crédito adicional suplementar por conta do provável excesso de arrecadação no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Vidal Ramos e de outras providências. Após análise e discussão, os membros emitiram seus pareceres. Ivanor Coelho aprovou, Zenaide Yang Bistinhoque aprovou, Thiago Dalprá aprovou, Luiz Henrique Duarte aprovou, Fábio Adelino Fac aprovou. O projeto de lei número 012/2026 está para primeira discussão e votação. Coloco em única discussão os pareceres sobre o projeto de lei número 12/2026. Está em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir, eu coloco em única votação os pareceres sobre o projeto de lei número 12/2026. Vereador Caio? Sim. Vereador Fábio? Sim. Vereador Ivanor? Sim. Vereador Jaison? Sim. Vereador Júlio? Sim. Vereador Luiz Henrique? Sim. Vereador Tiago? Sim. Vereadora Zenaide? Sim. Aprovado por unanimidade os pareceres. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 12/2026. Está em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 12/2026. Vereador Caio? Sim. Vereador Fábio? Sim. Vereador Ivanor? Sim. Vereador Jaison? Sim. Vereador Júlio? Sim. Vereador Luiz Henrique? Sim. Vereador Tiago? Sim. Vereadora Zenaide? Sim. Aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto. Pareceres. Aos 29 dias do mês de junho de 2026, às 16h30, na Sala das Comissões da Câmara de Vereadores, os membros das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento se reuniram para avaliar o projeto de lei número 13/2026, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, regulariza Vidal/ISS/2026 e de outras providências. Após análise e discussão, os membros emitiram seus pareceres. Ivanor Coelho aprovou, Zenaide Yang Bistinhoque aprovou, Thiago Dalprá aprovou, Luiz Henrique Duarte aprovou, Fábio Adelino Fac aprovou. Projeto de lei número 013/2026 está para primeira discussão e votação. Coloco em única discussão os pareceres sobre o projeto de lei número 13/2026. Está em discussão os pareceres. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador. Presidente, só para também aqui estar fazendo um esclarecimento à população, quando veio esse projeto aqui para a Câmara, eu até mesmo, em conversa com os vereadores aqui, alguns, eu estive na prefeitura, até mesmo para a gente entender, tinha alguma coisa que a gente pensava que pessoas do Simples e até mesmo do MEI não se encaixariam nesse Regulariza Vidal. Então eu vou... Só por uma questão de ordem, vereador, está em discussão os pareceres das comissões permanentes. Certo. Depois eu me manifesto, então. Tá certo.
Ninguém mais querendo discutir os pareceres, eu coloco em única votação os pareceres sobre o projeto de lei número 13/2026. Vereador Caio. Sim. Vereador Fábio. Sim. Vereador Ivanor. Sim. Vereador Jaison. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Luiz Henrique. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Zenaide. Sim. Aprovado por unanimidade os pareceres. Coloco em primeira votação, em primeira discussão, o projeto de lei número 13/2026. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, Quero vereador. pedir desculpa pelo me manifestar antecipadamente nos pareceres, mas enfim, a intenção é a mesma. É dizer que quando esse projeto veio para casa, a gente conversou aqui com alguns vereadores, e até mesmo para tirar uma dúvida, eu fui na prefeitura, no setor, e a gente perguntou, porque tinha uma dúvida que a gente achava que era só grandes empresas que entrariam nesse Regulariza Vidal, e lá, conversando com o funcionário, ele nos passou que realmente não também. Então, até para deixar um esclarecimento para a população, que pessoas que talvez que seja do MEI, do Simples Nacional, que tem algum problema com o SS, então que procurem também a prefeitura, que todos estão nesse projeto, então. Então, esse a gente acredita que é uma coisa muito boa, até mesmo para estar aliviando quem está com problema. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Ninguém mais querendo discutir, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 13/2026. Vereador Caio. Sim. Vereador Fábio. Sim. Vereador Ivanor. Sim. Vereador Jaison. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Luiz Henrique. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Zenaide. Sim. Aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto. Pareceres. Aos 15 dias do mês de junho de 2026, às 18h30, na Sala das Comissões da Câmara de Vereadores de Vidal Ramos, os membros das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento se reuniram para avaliar o projeto de lei legislativo número 02/2026, que dispõe sobre a circulação e uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e outros veículos de mobilidade individual, autopropelidos, e estabelece regras de segurança, fiscalização e convivência no espaço urbano do município de Vidal Ramos. Após análise e discussão da matéria, considerando a necessidade de melhor aprofundamento e avaliação do conteúdo, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação deliberou e solicitou o pedido de vistas ao projeto de lei legislativo número 02/2026, ficando a emissão do parecer final sobre a matéria suspensa até a nova apreciação da comissão. No dia 29 de junho de 2026, com a apresentação da emenda modificativa número 01/2026, anexada a este parecer, a comissão emitiu, então, seu parecer de análise e discussão. Ivanor Coelho aprovou, Zenaide Yang Bichinhoca aprovou, Thiago Dalprá aprovou, Luiz Henrique Duarte aprovou, Fábio Delino Fac aprovou. Coloco em única discussão os pareceres sobre o projeto de lei legislativo número 2/2026. Está em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir, eu coloco em única votação os pareceres sobre o projeto de lei legislativo número 2/2026. Vereador Caio. Sim. Vereador Fábio. Sim. Vereador Ivanor. Sim. Vereador Jaison. Sim. Vereador Júlio. Vereador Luiz Henrique. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Zenaide. Sim. Aprovado por unanimidade os pareceres. Emenda modificativa número 01/2026 ao projeto de lei legislativo número 02/2026. Modifica dispositivos do projeto de lei legislativo número 02/2026, que dispõe sobre a circulação e uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e outros veículos de mobilidade individual autopropelidos e estabelece regras de segurança, fiscalização e convivência no espaço urbano do município de Vidal Ramos. A Câmara de Vereadores de Vidal Ramos aprova. Artigo 1º. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Esta lei estabelece normas complementares de organização, segurança e convivência para a circulação de bicicletas elétricas, ciclomotores e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos no município de Vidal Ramos, observadas as disposições no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e a Resolução do CONTRAN número 996, de 15 de julho de 2023. Artigo 2º. O inciso 1º do artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. Em ciclovias, ciclofaixas e vias públicas com velocidade máxima regulamentada de até 40 km por hora. Artigo 3º. O parágrafo 1º do artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. É proibida a circulação de equipamentos de mobilidade individual, autopropelidos, bicicletas elétricas e veículos congêneres
em calçadas, passeios públicos e áreas exclusivas para pedestres, ressalvadas as hipóteses expressamente autorizadas pela legislação federal ou regulamentação específica do órgão municipal competente. Artigo 4º. O artigo 4º passa a vigorar acrescido dos incisos 5, 6 e 7. Inciso 6. Espelho retrovisor quando se tratar de bicicleta elétrica. 7. Sinalização lateral e nos pedais quando se tratar de bicicleta elétrica. Artigo 5º. O parágrafo único do artigo 4º passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Recomenda-se o uso de capacete ciclístico pelos usuários de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, sendo obrigatório o uso de capacete para os condutores e passageiros de ciclomotores, na forma da legislação de trânsito vigente. Artigo 6º. Fica suprimido o inciso 1º do artigo 5º. Artigo 7º. O inciso 7º do artigo 5º passa a vigorar com a seguinte redação. É proibido trafegar na contramão de direção nas vias públicas, exceto em ciclovias, ciclofaixas ou demais espaços de circulação regulamentados no sentido bidirecional. Artigo 8º. O parágrafo único do artigo 5º passa a vigorar com a seguinte redação. Os pais ou responsáveis legais respondem civilmente pelos danos causados por menores sobre sua responsabilidade nos termos da legislação vigente. Artigo 9º. O artigo 6º passa a vigorar com a seguinte redação. A fiscalização do cumprimento desta lei será realizada pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, mediante o convênio número 53430/2023, firmado com o município ou outro que venha a sucedê-lo, bem como pelas demais autoridades de trânsito competentes, observadas as atribuições previstas no Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução do CONTRAN número 996/2023 e demais normas aplicáveis. Artigo 7º. Fica acrescido ao projeto de lei legislativo o seguinte artigo 7, renumerando-se os artigos subsequentes. Artigo 7º. O Poder Executivo poderá promover campanhas educativas de conscientização sobre o uso seguro de bicicletas elétricas, ciclomotores e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, observadas as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro e das normas expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Artigo 11. Fica acrescido ao projeto de lei o seguinte artigo, renumerando-se os artigos subsequentes. Artigo 8º. Os ciclomotores deverão observar integralmente as exigências de registro, licenciamento, emplacamento, habilitação e equipamentos obrigatórios previstos no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Artigo 12. Os atuais artigos 8º e 9º do projeto passam a ser renumerados para os artigos 9º e 10º, respectivamente. Artigo 13. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Vidal Ramos, 29 de junho de 2026. Ivanor Coelho, presidente da comissão. Coloco em única discussão a emenda modificativa ao projeto de lei legislativo número 13/2026. Está em discussão a emenda modificativa. Ninguém querendo discutir, eu coloco em única votação a emenda modificativa ao projeto de lei legislativo número 13/2026. Vereador Caio. Sim. Vereador Fábio. Sim. Vereador Ivanor. Sim. Vereador Jaison. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Luiz Henrique. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Zenaide. Sim. Aprovada por unanimidade a emenda modificativa. Coloco em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 02/2026. Está em discussão o projeto. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador. Esse projeto, ele trata então do regramento, né, sobre a circulação de bicicletas elétricas e os equipamentos similares aqui no nosso município. Eu apresentei esse projeto depois de ser procurado por algumas pessoas preocupadas com o aumento desse tipo de veículo e principalmente preocupadas com a segurança das pessoas, e o objetivo do projeto ele não é proibir, né, as pessoas de usarem esse tipo de veículo, muito pelo contrário. Hoje já é uma realidade, é uma alternativa de mobilidade para algumas famílias, e o que nós estamos
propondo aqui é simplesmente disciplinar, né, essa situação, estabelecendo algumas regras, justamente para que a utilização aconteça com mais segurança e com mais responsabilidade. Nos últimos meses a gente viu um aumento significativo da circulação desses veículos, né, utilizado principalmente por adolescentes e por crianças, e ao mesmo tempo eles surgem as preocupações da população, principalmente com relação ao risco de acidentes, né, tanto para quem conduz quanto para os pedestres e também os demais motoristas. Importante dizer também que nós não estamos aqui inventando nada, né? Vários municípios aqui de Santa Catarina, municípios próximos aqui ao nosso, já aprovaram leis semelhantes a essa também, regulamentando isso, definindo responsabilidades, estabelecendo regras sobre a utilização desses veículos, e nós estamos aqui apenas fazendo o mesmo. Esse projeto ele passou pelas comissões, né, teve a emenda modificativa que foi lida agora, foram feitos ajustes, foram feitas algumas alterações e hoje está aqui para a primeira votação. E agradeço, né, os colegas que colaboraram na comissão, que deram as suas contribuições, as suas sugestões. Eu acredito que a nossa parte, enquanto vereadores, a gente está fazendo. Então, apenas dizer isso e dizer que sou favorável ao projeto. Obrigado, presidente. Continua em discussão o projeto. Peço a palavra ao presidente. Com a palavra o vereador. Presidente, quero deixar aqui também, desde já, os parabéns, desde a iniciativa do vereador Luiz Henrique. E eu sei que naquela fala do vereador, quando trouxe esse projeto para casa, que avisou que ia colocar já aqui, dei algumas sugestões também. Depois também não faço parte das comissões, conversei com o vereador Ivanor também, o vereador Caio, o vereador Tiago, o vereador Fábio. A gente também tinha algumas ideias, e assim que eu acho que é importante, é um projeto, eu acho, de suma importância. Tem pessoas que me procuraram também e falaram, mas agora a gente demorou tanto, pessoas de mais idade que compraram uma moto dessa. Quem anda certo não precisa se preocupar com nada, está tudo certo. Aqui para a população estar tentando entender, é uma disciplina, como o vereador aqui falou, e a gente já viu várias barbaridades que aconteceram, posso dizer aqui, por menores, né? E como a gente diz assim, que é uma coisa, usar capacete, o que custa? Daqui um pouco eu já estou dirigindo meu carro, vem um menor sem capacete, contra a mão e bate em mim e acontece algo grave. Quem vai pagar? Eu, o motorista, ou que seja qualquer um de nós, né, do nosso carro. Então, assim, tendo regra, o que custa ter regra? Se nós fizemos a nossa carteira de motorista, nós temos regras a seguir, então nada mais que esses jovens, adolescentes sejam conscientes e andar todo mundo certinho, que ninguém vai se incomodar e não vai ter problema para ninguém. Então, já vou dizer que eu também sou favorável e parabenizar todo mundo. Continua em discussão o projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador. Eu também gostaria de me manifestar, parabenizar o vereador pelo projeto. Da mesma maneira, por abrir aí onde a gente pôde debater na comissão, onde a gente teve tempo de procurar pessoas que têm, né, a bicicleta, esses equipamentos, né, que a gente sabe que está aumentando muito, isso é visível na nossa cidade, mas também da mesma maneira, a gente conversou com pessoas, como todos aqui já vê no dia a dia, e dizer que o nosso objetivo, com certeza, a nossa conversa, e todos deram a sua opinião, foi para visar segurança. Então, a gente parabeniza o vereador, a gente acredita que, vendo as cidades vizinhas, que a gente acabou procurando também, existem muito mais situações aí, muito mais regras, mais leis, mas eu acredito que, com o tempo, a gente vai visando isso também, né? Acredito que já, devido que a gente conversou com todas as pessoas, que eu procurei, pelo menos, eu acredito que esse projeto vai estar colaborando muito, tanto para quem está usando o equipamento, como para os pedestres e para quem está trafegando com o seu carro. Seria isso. Parabéns, vereador. Obrigada. Continua em discussão o projeto. Ninguém mais querendo discutir, eu coloco em primeira votação o projeto de lei legislativo número 02/2026. Vereador Caio. Sim. Vereador Fábio. Sim. Vereador Ivanor. Sim. Vereador Jair. Sim.
Vereador Júlio. Sim. Vereador Luiz Henrique. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Zenaide. Sim. Aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto. Passo a hora das explicações pessoais. Convido o vereador Jason de Souza para fazer uso da tribuna. Quero cumprimentar o presidente, os demais membros da mesa, os colegas vereadores, as pessoas que aqui nos visitam hoje à noite, de novo o Oda Conaco, o Júnior, a todos os colaboradores dessa casa, as pessoas que nos assistem pelo Facebook ou pelo YouTube, que amanhã vão nos ouvir na Mirim FM. Presidente, a minha fala não será demorada, mas quero começar aqui hoje deixando os parabéns a todo o CPC da comunidade de Baixo Molungum, Santa Paulina, como de tradição, uma belíssima festa. A gente esteve presente ontem lá, a gente conversou também, a vereadora Zenaide, o vereador Luiz, o vereador Ivanor também, o vereador Júlio também estava, não lembro de repente ter visto outro vereador e a gente passa em branco, o vereador Marlo, o presidente o Marlo estava lá também. Então, deixar aqui os parabéns, e falo que a gente também é bem amigo do pessoal da diretoria, a gente vai vendo assim a união da comunidade, e cada vez também é difícil arrumar gente para trabalhar, e a gente vê essa dificuldade, a gente fica pensando, quando a gente comenta isso, quando passar essa geração que se preocupa com as comunidades, o que vai acontecer com nossas festas de igreja, né? Que isso é em toda a comunidade, né? Então, deixar aqui e parabenizar realmente a comunidade do Baixo Molungum, o pessoal do CPC da Santa Paulina. Presidente, quero aqui hoje me manifestar agradecendo ao deputado Camilo Martins. Acredito aqui que todos os vereadores que tinham emendas impositivas do governo do Estado, agora do Estado dos seus deputados, a gente teve a belíssima notícia que entrou nos cofres públicos agora dia 30 de junho. Então, logo, logo, cada um vai remanejar junto, sabendo onde vão entregar esse dinheiro. E esse dinheiro agora que a gente trouxe através do deputado Camilo Martins foi para a agricultura novamente, para as associações. Então, logo, logo, várias associações estarão recebendo os implementos para fortalecer cada vez mais as suas associações. Então, deixar aqui meu muito obrigado ao deputado Camilo Martins. Presidente, queria que mandasse um ofício ao setor de obras e ao executivo, pedindo a manutenção do morro do Salceiro, onde passa a entrada da casa do seu Zeca Dias, e que vá até a propriedade do seu Valmir Dias, sendo ali perto do Arthur, o Sidney Boing, o Sauli Boing, o Ayrton Conaco. Precisa de uma manutenção naquela estrada e a macadamização. E nesse serviço já pedido junto, preciso pedir aqui para que leve 2 cargas junto já, para dar um acesso à propriedade do senhor Melindo Bento, próximo à casa do Valmir Dias, que é o seu sogro, que está difícil ele ter acesso à propriedade dele, e junto com isso já deixar uma carga de macadame na propriedade do seu Valmir Dias, que ele mesmo consegue estar espalhando, porque eu estive lá e realmente é difícil o acesso dentro da propriedade deles. E, presidente, só para encerrar, dizer que semana passada eu falei aqui nessa tribuna que eu estaria vendo alguma coisa sobre os medicamentos, e hoje eu quero deixar aqui de antemão agradecer, que fui bem recebido no posto lá na farmácia pelos funcionários. Fui lá perguntando, dizendo que as pessoas nos cobram, não venho aqui toda a vida falar, orgulho disso, não é. Então, assim, hoje tem uma lista lá com mais de 14 remédios importantíssimos que estão faltando, eles mesmos não está faltando. Então, a gente pede, eu sei que a secretária vai ouvir, vão falar, não estou falando por mal, mas
eu espero, até conversei com os funcionários lá, que daqui 1 semana, 2 semanas, vai chegar na metade do mês, que é para chegar mais medicamentos. Então a gente vai estar fiscalizando. Então só dizer que eu fui realmente ver se estava faltando. Está faltando bastante medicamentos. Eu tenho uma lista aqui. Mas vou dizer que eu vou torcer que chegue na metade desse mês, que volte à normalidade de novo. Que a gente, muitas pessoas reclamando, pessoas que não têm condições. E a gente sabe que depois que vai ganhando, fica difícil tirar do orçamento. Então vamos torcer que na metade do mês que volte à normalidade, e assim a gente vai estar visitando de novo, fiscalizando para ver se voltou à normalidade. Presidente, seria isso e boa noite a todos. Convido o vereador Ivanor Coelho para fazer uso da tribuna. Quero primeiramente cumprimentar o presidente, cumprimentar os demais membros da mesa, os senhores vereadores, o público aqui presente, né, o Júnior, o Oda Conaco, os funcionários dessa casa, o Jean e a Luana que fazem a transmissão, as pessoas que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação no dia de hoje e também as que vão ouvir pela Mirim FM no dia de amanhã. O vereador Jaisso acabou de colocar aqui, mas a gente esteve lá na festa, né, mais conhecida lá como Baixo Mulungu, comunidade da Santa Madre Paulina. Então a gente esteve lá, realmente uma festa muito bem organizada, bastante gente, bastante estacionamento, assim, parabenizar então de uma forma em geral a comunidade pela belíssima festa que ocorreu no dia de ontem. Eu gostaria também, eu tinha feito um requerimento aqui a respeito da ponte. Eu não vou ler a resposta toda, até porque o vereador Luiz Henrique já havia, na última sessão, já passado algumas coisas com relação os fatos que ocorreram com 2 empresas ali, né? Uma desistiu, a outra assumiu. Mas apenas colocar aqui, né, que na resposta veio que em 9 de junho de 2026, 9 de junho, estamos indo para 30 dias, né? Foi realizada a assinatura do respectivo contrato, bem como a emissão correspondente à ordem de serviço, né? Então, isso aconteceu já, a ordem de serviço, novamente, no dia 9 de junho, está dando um mês. Eu não passei por ali hoje, mas não sei se teve alguma movimentação, porque agora de princípio é para ser feito, né? Veio aqui também as 2 cabeceiras da ponte, o que já vai resolver bastante, né? O problema, se tiver as cabeceiras prontas, der uma enxurrada, uma coisa aí já vai ajudar bastante ali, né? Para segurar aquela questão ali daquela beira-rio ali. Então a gente só alerta aqui, né? Para daqui a um pouco não vai 2 meses, 3 meses de novo, né? E a obra novamente não saia do lugar. Então só estou colocando isso aqui, né? Para que realmente a administração fique em cima da empresa, porque se ela recebeu dia 9, dia 10 ela já podia ter começado, né? E está indo já para 30 dias e nada foi feito ainda. Então a gente deixa aqui. Gostaria também de comentar um pouquinho a respeito do... Primeiro agradecer, né, aos vereadores. 2 sessões atrás aí a gente tinha levantado essa questão a pedido dos professores aí, né? E a gente entrou com esse anteprojeto, até porque como envolve dinheiro e coisa, nós aqui não podemos fazer o projeto, nós temos que fazer um anteprojeto, que foi o que a gente fez, e os 9 vereadores, os 8 na verdade, que o presidente não vota, né? Mas os 8 vereadores votaram favorável. E o projeto nada mais é do que, no artigo 1º, ele fala quais as categorias que teriam direito, né, que seria a educação infantil, o professor 2 e os anos iniciais do ensino fundamental. Lá no artigo 3º, ele fala o porquê, né, onde os professores eles estão expostos, né, troca de fralda, entre outros aqui, não vou ler todos, né, mas está no projeto, né. E também a questão do artigo 4º, né, onde ele fala dos graus, né, de insalubridade, que é o 10, o 20 e o 40. Então, isso depende de um laudo ambiental, né, que o município faz, né, nos setores, e esse médico ambiental, esse engenheiro ambiental que tem
que pode ser feito, que faz, né, esse tipo de laudo, ele vai passa em todos os setores da administração e ele vai vendo os graus e quem tem direito ou não tem dessa insalubridade, né? Então a gente tem certeza que se for feito isso lá, esses professores, esse segundo professor, a gente tem certeza que vão ter direito, porque o que está escrito aqui acontece lá, o problema de exposição, e isso está dentro da legislação que diz que tem direito, né? Então, agradecer mais uma vez os vereadores por terem ajudado a aprovar esse anteprojeto que agora vai para a administração. Meu último assunto, senhor presidente, eu gostaria até de colocar uma sugestão para o presidente, aqui o que eu vou levantar aqui, porque tem algumas coisas que não está bem escrito lá no nosso regimento, na verdade, né? Não estou dizendo para o senhor responder agora, estou dizendo para na próxima sessão o senhor trazer esse esclarecimento, até para a gente ter um padrão aqui, não é nada contra o presidente, nem nada contra o vereador, mas para a gente ter um padrão aqui. Só lhe dar um exemplo. Por exemplo, o ano passado, eu era presidente, e sempre que tinha uma licença de um vereador, ela vinha através de um requerimento, era votado na Câmara com maioria simples para votação, certo? Eu digo isso na gestão que eu era presidente na gestão passada agora, né? Mas anteriormente também isso já acontecia dessa forma. E agora esse ano, por exemplo, vereador, nós tivemos uma licença de 120 dias que não passou pela votação na Câmara. E é obrigatório, mesmo que seja de saúde, tem que passar pela a questão da Câmara. Teria que ser feito através de um requerimento ou também através de uma resolução, certo? Aí no mesmo caso, foi pedido mais 30 dias, daí veio através de uma resolução. Então, quer dizer, tinha requerimento para 30 dias, daí tinha 120 dias que não houve nada, só foi dito que o vereador estava de licença, e daí mais uma resolução para 30 dias. Então, para que isso fique, ou vamos fazer tudo através de requerimento, ou vamos fazer tudo através de resolução, entendeu? Para que fique uma coisa igualitária, né, para todos, né? Daqui a um pouco tem mais um vereador que vai licenciar, e a gente não sabe se vem um requerimento, se vem uma resolução, se às vezes nem passa pela Câmara. O senhor pode se informar, que eu sei que precisa, né? Por isso que eu estou dizendo, não está bem escrito no nosso regimento, né? Se é requerimento, se é resolução. O correto, na verdade, seria um requerimento e o presidente fazer a resolução, como foi feito nesses últimos 30 dias, né? Mas já teria que, por exemplo, antes já teria que ser sido feito dessa forma, os 120 dias também teria que ser sido dessa forma. Então, para que a gente faça uma coisa padrão, estou pedindo para que o vereador traga a forma correta que vamos fazer da agora para frente, né? Para que isso não fique com várias questões diferentes, né? Por exemplo, aqui, só nessa legislatura agora nós já tivemos, o que eu estou levantando aqui, nós tivemos da mesma forma, 3 formas diferentes, né? Nós tivemos através de requerimento, aí nós tivemos através de resolução, e nós tivemos assim, simplesmente sem nada, só simplesmente foi dito que o vereador estava de atestado, né? E eu sei que precisa, a legislação diz que precisa. Seria isso. Obrigado. Convido o vereador Luiz Henrique Duarte para fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente, também as que nos ouvem através das redes sociais, YouTube, Facebook, e também as que nos ouvem pela rádio Mirim FM. Antes de mais nada, presidente, eu semana passada acabei não fazendo, mas eu quero aqui desejar ao vereador Júlio, né, que nesse período que esteja aqui na Câmara, que possa fazer um bom trabalho, que possa representar bem os seus eleitores, as comunidades, principalmente lá da parte alta, né, e dizer que a gente, naquilo que puder colaborar, contribuir, a gente está à disposição. Então, apenas deixar esse registro aqui. Eu vou iniciar hoje, presidente, apenas fazendo aqui um contraponto, né, algumas colocações
feitas aqui na semana passada, na tribuna, mais uma vez falando sobre a questão do ensino em tempo integral, que é um tema que merece a gente debater, a gente discutir, né? E durante uma fala aqui foi me perguntado se eu colocaria o meu filho numa escola de tempo integral nas condições atuais, né? E a minha resposta para essa pergunta ela é muito clara, apesar de que eu acho importante a gente deixar os filhos de lado desse tipo de discussão. Eu tenho certeza que ninguém dos colegas vereadores que está aqui gostaria de ter os seus filhos incluídos nesse tipo de discussão, né? Mas mesmo assim eu respondo que sim, que eu colocaria. Os meus 2 filhos, inclusive, eles frequentaram, né, a creche desde os 6 meses de idade, tanto um quanto o outro, ficavam o dia todo, em período integral. Eu sempre confiei e continuo confiando na educação do nosso município, nos gestores, professores, auxiliares, merendeiras, né, enfim, todos os profissionais que fazem a educação acontecer todos os dias. Nós precisamos melhorar? Claro, com certeza nós precisamos melhorar sempre, né? Eu tenho certeza que ninguém aqui pensa diferente disso. Outra coisa, dizer que o ensino integral é apenas um depósito de crianças, né, como foi dito aqui, eu discordo. Uma afirmação, na minha opinião, injusta e até ofensiva, né, com quem está dentro das escolas todos os dias. Acho que é desconsiderar o esforço de todos. Dizer também que os professores estão tendo que rebolar para dar conta, como foi dito aqui, né, por outro vereador. Discordo também, né, ninguém rebola dentro de uma escola. Nós chamamos isso de planejamento, de organização, de responsabilidade, de compromisso e de profissionalismo. O ensino integral aqui em Vidal Ramos, ele não se resume a manter um aluno mais tempo na escola. Hoje já existem oficinas de musicalização, de teatro, de robótica, iniciação esportiva. Existem projetos de educação ambiental, apoio pedagógico, enfim. É 100% perfeito? Não, não é. Ainda não é. Mas a gente precisa aqui reconhecer o que foi construído até aqui, desde o início lá, que foi no ano de 2024. É um processo que exige tempo, planejamento e sim, exige investimento. Quanto à questão da cobrança de informações, concordo. A Secretaria de Educação ela deve sim prestar todos os esclarecimentos quando necessário. A transparência ela não é e nunca deve ser um problema. E eu, na condição de professor, já há 24 anos aqui dentro de Vidal Ramos, na condição de educador, eu fico contente. Que bom que agora existe essa enorme preocupação com a educação, como está tendo. Isso é positivo. Quanto mais pessoas preocupadas, melhor para Vidal Ramos, né? Apenas acho que a crítica ela precisa caminhar junto com a responsabilidade. Então, apenas dizer que respeito a opinião, né, dos colegas vereadores, mas gostaria de fazer essas colocações, de fazer esses contrapontos aqui, é o que eu penso. E por fim, presidente, eu não gostaria, mas eu preciso aqui falar sobre uma manifestação, um ataque pessoal que foi feito nas redes sociais a meu respeito. É um assunto que é sempre chato da gente ter que trazer para cá, né, porque a gente tem tantas coisas importantes para estar discutindo, debatendo, mas eu entendo que precisa sim ser dito, porque quando parte para o lado pessoal, eu entendo que é extremamente desagradável. E o fato é que desde que a ex-secretária municipal de cultura foi exonerada da pasta, é nítido, todos percebem que o clima aqui na casa mudou, do dia para a noite, mudou completamente. E muitas coisas que a gente diz aqui começaram a incomodar. E para minha surpresa, na semana passada, a ex-secretária, provavelmente incomodada com as minhas falas aqui na tribuna, se manifestou na rede social dizendo o seguinte, abre aspas: agora, vereador que não foi eleito, chegou de carona e quer posar de professor de moral. Chega de vagalume, brilha 5 minutos na sessão
e some o resto do mês. Vidal Ramos não merece figurante. Fecha aspas. Esse foi a publicação feita sobre mim. Presidente, primeiro, dizer que eu respeito o direito de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, de expressar a sua opinião. Acho que a crítica ela faz parte da vida pública, né? Quem exerce o mandato precisa saber conviver, precisa aprender com ela. No entanto, o que chamou a minha atenção foi justamente o teor da publicação, né? A falta de respeito e uma tentativa de querer desqualificar o meu trabalho aqui na Câmara. Vereador que não foi eleito, que chegou de carona, vagalume, figurante. Dá a impressão de que ser suplente de vereador é algo errado, é um crime. Né? Se a gente olhar esses quadros todos que estão aqui, ó, quantos deles já foram suplentes de vereador? Aqui, entre nós, vereador Tiago já foi suplente, vereador Fábio já foi suplente, vereadora Zenaide já foi suplente, vereador Júlio, que assumiu agora também na condição de suplente, presidente da casa, vereador Marlon, também já foi suplente. A própria legislação eleitoral, ela prevê essa condição. E o meu mandato, ele é tão legítimo quanto o mandato de qualquer outro vereador que está aqui. Dizer que eu brilho 5 minutos na sessão, se isso foi um elogio, eu até agradeço, mas sinceramente não é esse o objetivo, né? Trabalhar para aparecer. Eu procuro sim fazer o meu trabalho com seriedade aqui na Câmara durante as sessões, seja no dia a dia, visitando as pessoas, ouvindo as pessoas, encaminhando pedidos, tentando buscar soluções para os problemas do nosso município. Não é para brilhar de jeito nenhum. Agora, presidente, com todo respeito, eu confesso que a forma como essa manifestação foi feita, né, da forma como as palavras foram colocadas sobre mim, é uma postagem que acaba dizendo muito mais sobre quem escreveu do que sobre quem foi alvo da crítica. No caso, fui eu. Na vida pública é preciso equilíbrio, é preciso respeito e capacidade de conviver com opiniões diferentes. E quando isso falta na pessoa, fica difícil exercer qualquer função pública que exija diálogo e serenidade. E talvez, presidente, essa publicação com esse tipo de palavreado ajude a explicar por que determinadas decisões administrativas tiveram que ser tomadas. Né? Ajuda a explicar um pouco o porquê da exoneração. Quem ocupa ou pretende ocupar um cargo público precisa ter preparo técnico, e isso é muito importante. Só que precisa, acima de tudo, ter equilíbrio emocional, ter respeito com as pessoas e capacidade de lidar com o contraditório. Então, presidente, para concluir, é uma pena que tenha chegado nesse ponto. Como falei lá no início, é muito chato a gente ter que trazer esse tipo de situação para cá. Eu tenho uma vida dentro da educação, como eu falei, já são 24 anos de serviço, por isso me senti, sim, ofendido. Dizer que eu não quero briga, não quero confusão, da minha parte, eu vou aqui continuar fazendo o meu trabalho, vou continuar fiscalizando, elogiando quando for justo, criticando quando for necessário, né? Conversando e, principalmente, respeitando as pessoas. É dessa forma que eu aprendi e é dessa forma que eu entendo que deve ser. Por hoje seria isso, presidente. Boa noite a todos e muito obrigado. Eu passo a presidência à senhora Zenaide Hang Bichinok para que eu possa fazer uso da tribuna. Concedo a palavra ao vereador Marlon. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a senhora presidente, os demais vereadores, o público aqui presente, o Júnior Firmino, o Oda Conaco, as servidoras da casa, a Dayana, a Tairine, a Cíntia, o Jean e a Eluana, que fazem a comunicação, as pessoas que vão nos acompanhar pela internet, pelo Facebook e YouTube, e que vão nos acompanhar também pela Rádio Marinha FM. Presidente, hoje eu quero iniciar pedindo desculpa aos todos os vereadores, as pessoas que posteriormente vão nos acompanhar. Hoje eu até preparei uma fala aqui para falar sobre o nosso novo sistema de transmissões ao vivo, porém, em conversa com o Jean, que é um dos responsáveis por essa parte da transmissão, nós tivemos um problema de instabilidade
da internet. Hoje, infelizmente, a sessão não está sendo transmitida em tempo real, ao vivo, né, Jean? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Até pude acompanhar no YouTube com várias limitações, assim, travando o tempo inteiro, justamente por essa falha técnica da internet. Porém, eu quero, já de antemão, tranquilizar os vereadores e as pessoas que vão nos ouvir, que a sessão está sendo gravada toda na íntegra e posteriormente será publicada, principalmente no Facebook, que é a ferramenta que a gente entende que tem o maior alcance de toda a nossa população. Dessa forma, eu deixo aqui minhas lamentações aos demais vereadores e às pessoas que vão nos ouvir. Presidente, hoje eu faço uso da tribuna para, além desse assunto, falar sobre 3 outros assuntos. Gostaria de iniciar, como já fez o vereador Ivanor, o vereador Jaisso, parabenizando o CPC da Capela Santa Paulina, aqui da comunidade do Baixo Malungu. O vereador Jaisso pontuou bem, falando sobre as pessoas que se envolvem ali, que fazem parte do CPC. A gente tem uma percepção de pessoas novas, jovens da comunidade se envolvendo no CPC, ajudando a tocar a festa, digo aqui com todas as letras, com excelência, uma festa muito bem organizada, com muito capricho realmente. Quando a gente, ao chegar lá, a gente percebe o capricho dessas pessoas na comunidade. Então deixo meus parabéns ao CPC da comunidade. Se organizaram também, improvisando um telão, improvisando não, bem organizado na verdade, o telão não foi improvisado, foi estruturado um telão para transmissão do jogo da seleção brasileira. Valeu a pena quem não parou de dançar para assistir o jogo, porque realmente não valeu a pena assistir o jogo, foi uma decepção. Mas, brincadeiras à parte, deixo aqui meus parabéns a toda a comunidade do Baixo Malungu, principalmente ao CPC da Capela Santa Paulina, pela realização dessa festa, que, mais uma vez eu digo, foi muito bem organizada. Um segundo assunto, presidente, a respeito do meu requerimento, do pedido de informações que apresentei nessa sessão relacionado ao projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal no município, já falado pelo vereador Jaisso durante a discussão do projeto. Antes de qualquer interpretação equivocada, eu diria assim, eu quero deixar muito claro que esse requerimento não tem o objetivo de expor pessoas, constranger contribuintes ou dificultar a aprovação do projeto, de qualquer projeto, aliás. Muito pelo contrário, nosso dever como vereadores é fiscalizar e deliberar sobre responsabilidade, com responsabilidade sempre baseado em informações concretas. O projeto que passou em discussão aqui hoje poderá beneficiar contribuintes que possuem débitos com o município e, sendo assim, eu considero absolutamente legítimo que essa Câmara tenha conhecimento da dimensão dessa medida, identificando quem são os devedores inscritos em dívida ativa no município, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, bem como os valores envolvidos. Somente com essas informações poderemos avaliar o alcance da proposta, seus impactos financeiros e quem efetivamente será beneficiado. Essa transparência, no meu ver, fortalece o processo legislativo e permite que cada vereador vote com plena consciência, como já foi feito hoje e posteriormente também na semana que vem. Fiscalizar, eu tenho certeza que não significa ser contra, fiscalizar é exercer a função para a qual todos nós aqui fomos eleitos pela nossa população, e quanto mais informações tivermos, principalmente nessa situação, vindo do Poder Executivo, melhor será a qualidade das decisões tomadas aqui por essa casa. E agora sim, presidente, no segundo assunto, eu gostaria de compartilhar essa importante melhoria que foi implantada pela nossa Câmara, que começa a valer a partir do dia de hoje. Apesar do problema técnico que a gente teve com a internet, a nossa população passará a acompanhar as sessões por meio de um novo sistema de transmissão ao vivo. Até então, a Câmara pagava mensalmente o valor de R$ 510 por um serviço que utilizava equipamentos pertencentes ao próprio Legislativo. Essas câmeras foram instaladas já há mais de 10 anos e, além de estarem tecnologicamente defasadas, qualquer problema ou necessidade de manutenção era custeado pela própria casa, gerando despesas adicionais e constantes preocupações. Após análise técnica e seguindo todos os procedimentos legais para a contratação, firmamos um contrato com uma nova empresa pelo valor mensal de R$ 850. Embora o valor mensal seja um pouco superior ao contratado anterior, a comparação não pode ser feita apenas, aliás, a comparação não pode ser feita apenas pelo mesmo preço. Hoje passamos a contar com equipamentos modernos de última geração, proporcionando uma transmissão muito mais estável, com melhor qualidade de imagem e de áudio para toda a nossa população. Além disso, toda a responsabilidade pela manutenção, substituição de equipamentos e suporte técnico passa a ser
dessa empresa contratada. Isso significa mais segurança para o patrimônio público, menos despesas inesperadas para a Câmara e maior eficiência na prestação desse serviço. Em outras palavras, deixamos de investir em equipamentos antigos que exigiam constantes manutenções para contratar uma solução completa, moderna e muito mais vantajosa no médio e no longo prazo. O nosso compromisso, com certeza, é administrar os recursos públicos com responsabilidade, mas também investir naquilo que melhora a transparência e aproxima a Câmara de toda a nossa comunidade, de toda a nossa população. Eu tenho certeza de que todos os vereadores também serão beneficiados com essa melhoria, pois seus pronunciamentos e o trabalho desenvolvido nessa casa passarão a chegar à população com muito mais qualidade e, apesar do contratempo de hoje, com mais estabilidade, eu diria também. A gente vai estar avaliando, principalmente junto com o Jean e com a Luana, a questão da nossa internet. Provavelmente, eu não sou técnico, não entendo tecnicamente disso, mas provavelmente por ser um sistema mais moderno, mais avançado, a gente vai precisar fazer melhorias também na internet contratada pela Câmara, mas com certeza nos próximos dias a gente estará resolvendo mais esse problema também. Por hoje seria isso, presidente. O meu muito obrigado e boa noite a todos. Devolvo a presidência ao senhor Marlon. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que acontecerá no dia 13 de julho de 2026, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão.